Eu tenho o prazer de receber no programa hoje a professora da Universidade Federal da Paraíba, Joana Bellarmino. A professora também é jornalista e exerce o cargo de comunicação da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil. Professora, prazer em tê-la aqui no Ação Brasil. Muito prazer, queria saudar os telespectadores do programa, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Agora, eu gostaria de saber da senhora da importância de estarmos comemorando aqui em Brasília, nesse primeiro seminário, o bicentenário de Luiz Braille. Clóvis, eu diria que é uma coroação na medida em que o Brasil sempre foi o pioneiro em muita coisa. Por exemplo, nós temos a primeira escola da América Latina, que é o Instituto Benjamin Constant. Nós temos, Dom Pedro II trouxe o Braille para o Brasil através do conhecimento de uma pessoa cega, que era o José Álvares de Azevedo. Então, comemorar o bicentenário, para mim, é uma coroação dessa tradição brasileira de valorização do Braille entre as pessoas cegas, nas suas escolas e nas suas organizações. A senhora, enquanto educadora, como é que a senhora vê discurso de um lado de nossas autoridades, da sociedade civil, falando em inclusão social, e do outro lado, as nossas crianças cegas indo às escolas e não tendo o instrumento fundamental para iniciar o seu processo pedagógico? Olha, Clóvis, eu sou otimista. Eu acho que o discurso é importante. A mobilização do governo, essas campanhas são importantes. Entretanto, quando chega a hora da criança na escola, se repete um gesto muito antigo, há mais de 50, 80 anos, que quando as crianças cegas vão à rede comum de ensino, elas vivem um processo de discriminação, na medida em que na hora da leitura, na hora de compartilhar uma leitura, muitas vezes o livro didático não está na mão da criança cega. Então, para mim, é o antigo convivendo precariamente com um discurso novo que precisa se materializar em ação. Agora, hoje pela manhã, na abertura dos trabalhos aqui do seminário, o ministro Paulo Tarso Vanucci falou da importância de se ter pessoas dos segmentos, pessoas capacitadas, exercendo cargos no primeiro escalão. E citou o doutor Ricardo Tadeu, que foi recentemente nomeado pelo presidente desembargador federal do trabalho da 9ª região. E aqui no CNAS nós temos outros tantos com qualificação, o caso do professor Ferrari, vice-presidente executivo da VAP. A senhora, como professora universitária, ocupando também cargo de destaque. Como a senhora vê dentro do processo de inclusão no Brasil esses acessos? Olha, eu acho que pessoas cegas representando funções importantes é importante para que essa pessoa seja pensada, seja vista como um profissional. Veja, a sociedade, o governo, quer que nós estejamos sempre transportando a cegueira conosco. Na verdade, nós somos professores universitários, somos juízes, somos jornalistas, somos pessoas da sociedade que querem exercer sua profissão. O ideal era que nós, pessoas cegas, não tivéssemos que carregar a cegueira para as nossas profissões, mas que o governo, que as instâncias de fomento compreendessem isso como um direito de cidadania, como um direito de dignidade humana, que isso tivesse presente em todas as políticas. A gente não precisasse carregar a cegueira como discurso, como realidade e como oportunidade para a gente estar sempre pedindo, reivindicando. É duro para nós isso. O governo de São Paulo tem usado muito as organizações, as entidades e ONGs em parcerias, em trabalhos de fundamental importância para a sociedade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa parceria entre o poder público e as entidades que detêm esse know-how. Acho que eu diria que é um grande avanço entre o diálogo com a sociedade e com o governo. É esse diálogo que se realiza entre as ONGs e as instâncias políticas, as instâncias governamentais. Quando nós criamos nossas associações nos anos 50, as primeiras, eram associações fechadas em torno de si mesmas. Hoje, nós temos assento nos conselhos, nos espaços de geração de políticas. Então, eu acho que é o grande avanço do final do século XX e do século XXI. A VAP
através da FENAVAP, está levando o franchise social, o franchise de inclusão social por todo o Brasil, patrocinada pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como a senhora vê essa nova visão dessa entidade com o apoio do BID, disseminando a rede do bem pelo Brasil? Eu acho que é um alargamento, eu acho que a VAP dá uma lição de que a gente não precisa só estar orbitando em torno da deficiência, mas o que é que nós podemos, como a deficiência pode construir um pacto colaborativo com a sociedade, com os problemas de toda a sociedade, os diversos problemas. Então, eu acho que essas redes são fundamentais como formas de alongamento do nosso pacto com essa sociedade, da sociedade conosco. Como a senhora vê o ensino à distância no Brasil? Clóvis, olha só. Eu continuo na minha linha otimista crítica. Eu acho que o ensino à distância é um novo filão. As universidades estão sucateadas, inchadas, principalmente as públicas. O ensino à distância ele pode sim ser um espaço de qualidade. Entretanto, eu penso que, lamentavelmente, o modelo tecnológico ele tem uma tendência do descarte do humano, do face a face, da comunicação ao vivo. Isso me preocupa, mas não creio que a gente deva se alarmar com isso. Por enquanto, eu sou otimista. Eu tenho participado de projetos de formatação de ensino à distância, gosto disso, e eu acho que a gente tem que estar sintonizado, sim, com esse novo tempo. Os meios de comunicação têm dado devido crédito às pessoas com deficiência, esse universo que já soma mais de 25 milhões de pessoas? Clóvis, nós temos uma birra com os meios de comunicação, mas eu também posso desculpá-los. Os meios, quando trabalham a questão da deficiência, eles fazem de uma forma muito superficial, às vezes caricatural, principalmente na telenovela. Eu acho que sim, eles têm dado uma contribuição, mas muito pequena. A pessoa com deficiência, ela só é notícia em momentos sazonais. Quando acontecem Olimpíadas, por exemplo, o mercado publicitário, ele não pensa. A pessoa com deficiência não é um cidadão, não é vista como cidadão consumidor. Tem dado contribuição, mas ainda muito pequena. Doutora, eu gostaria de agradecê-la muito pela entrevista, desejar que a senhora continue fazendo um belíssimo trabalho enquanto comunicadora dessa entidade que é uma referência nacional em apoio aos cegos e que a senhora continue enquanto doutora, professora na Universidade Federal da Paraíba, também dando uma lição para todos os brasileiros e que a senhora seja um agente em defesa do Braille no Brasil. Obrigada, Clóvis, obrigada à VAP, aos telespectadores, e foi um momento curto e rico. Muito obrigada a todos.